Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Já passamos da metade do livro de Provérbios e ainda teremos mais alguns capítulos com esses pequenos ensinamentos. Capítulo 17, versículo 1. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O ambiente familiar é, sem dúvida, um dos mais importantes na vida de qualquer pessoa. Nossa casa é nosso lugar de descanso, aconchego e segurança. É o nosso porto seguro em meio às intempéries da vida. Mas quando não existe harmonia e as brigas são constantes, em vez de ser um paraíso, esse lugar se torna um verdadeiro inferno. E o que faz de uma casa um lar não é o luxo e nem as riquezas, mas sim a maneira como os familiares se relacionam dentro dela. Cada pessoa tem um papel a desempenhar e quando cada um faz a sua parte, o todo funciona muito melhor. Pai, mãe, marido, esposa e filhos. Todos esses são papéis que precisam estar alinhados aos propósitos de Deus. A paz e a tranquilidade descritas nesse versículo podem ser conquistadas através da oração e do estudo da palavra. Versículo 2. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Aqui estamos falando da transferência de legado. Existem pessoas que constroem verdadeiros impérios a partir do nada, mas que não conseguem transmiti-los aos filhos. Nesses casos, um funcionário ou dirigente acaba tendo que assumir as rédeas do negócio para que não vá à falência. O ensinamento aqui não está na sabedoria do servo, mas sim na conduta vergonhosa do filho. Assim como o filho pródigo que pediu sua herança antecipadamente e acabou perdendo tudo, alguns descendentes de grandes empresários acabam não dando devido valor ao que foi construído por seus antecessores. Homens fortes criam dias fáceis e dias fáceis acabam por criar homens fracos. Para que isso não aconteça, é preciso forjar o caráter dos filhos desde a mais tenra idade. Um pai e uma mãe fortes e bem posicionados são capazes de criar filhos fortes, desde que tenham e transmitam o temor do Senhor. Uma herança pode ser deixada após a morte, mas o legado precisa ser transmitido em vida, através de uma postura íntegra e uma vida irrepreensível. Os filhos sentirão admiração e seguirão os passos de pais e mães que se mostrem presentes e ajam com sabedoria. Versículo 3. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Aqui temos uma analogia sobre o processo de purificação de metais preciosos. Para purificar a prata, o instrumento utilizado é o crisol e para o ouro é o forno. Já para o coração do homem, é o Senhor que o faz passar pelo processo de purificação. Através de desafios e tribulações, Deus nos dá a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores, mais puras e santificadas. Todo o processo de dor e sofrimento não tem como propósito nos ferir ou nos matar, mas sim purificar nossas intenções e lapidar o nosso caráter. Depois de passar por um processo como esse, o ouro e a prata se tornam mais puros e mais valiosos. O mesmo acontece conosco. Deixamos para trás a escória e nos tornamos pessoas melhores do que antes. Versículo 4. O ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Maldade, mentiras e calúnia fazem parte da conduta daqueles que não têm temor de Deus. Quem não tem fé no Deus soberano acredita que pode fazer qualquer coisa e que sairá impune. Mas aqueles que temem o Senhor sabem que a justiça divina é implacável e sempre atinge o seu alvo. Versículo 5. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Acabamos de falar sobre a justiça divina e ela não ignora aqueles que se comprazem com a desgraça do outro. Quem planeja o mal ou se alegra com a infelicidade do outro certamente receberá seu castigo. Versículo 6. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. Novamente estamos falando sobre a importância da transmissão de um legado geracional. Os netos se tornam a coroação do trabalho daqueles que criaram seus próprios filhos e que têm a chance de usufruir da convivência com a terceira geração. Assim como os avós se alegram em participar da vida dos netos, os filhos devem se sentir assim em relação aos pais. É uma relação de troca em que as diferentes gerações ensinam e aprendem uma com a outra. Versículo 7. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Aos insensatos deve estar reservado o silêncio e aos líderes reservada a verdade e a retidão de caráter. O insensato deve silenciar, pois sua fala não tem muito a contribuir. Já o líder deve se ater a dizer apenas a verdade, para que a sua autoridade não seja questionada. Versículo 8. O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso.
Desde que o mundo é mundo, temos as boas e más ações sendo praticadas. O suborno, que é uma forma de induzir alguém a fazer algo em troca de uma recompensa financeira, não é uma invenção nova e nem está restrita à política ou transações comerciais. Até mesmo pais e mães podem se utilizar desse artifício para conseguirem a colaboração dos filhos. Mas tome cuidado para não ser enlaçado por essa artimanha. Versículo 9. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Aqui vemos a importância da resignação e do perdão para a manutenção de uma boa amizade. Nem sempre as pessoas atenderão às nossas expectativas. Em algumas ocasiões, elas irão nos decepcionar. E quando isso acontecer, devemos ser fortes o bastante para silenciar e oferecer a outra face. O rancor e a amargura são sentimentos que corroem de dentro para fora. Quando alguém nos ofender, não precisamos endurecer o coração. Podemos desconsiderar o insulto e liberar perdão, para que um bem maior que a amizade não se perca. Versículo 10. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Muito mais eficiente que um castigo é a repreensão sincera para aquele que se dispõe a ouvi-la. O tolo não admite ser repreendido, por isso nem mesmo uma punição consegue lhe fazer mudar de opinião. Já o sábio reconhece as suas fraquezas e permite que outros lhe mostrem o caminho a seguir. Versículo 11. O homem mau só pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. Deus não coloca no nosso caminho aquilo que a gente quer, mas sim aquilo que precisamos. O rebelde, no momento oportuno, será confrontado por alguém mais forte e mais poderoso, para que seja desmantelada sua rebeldia. Versículo 12. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Aqui Deus nos mostra o quão perigoso é discutir com um tolo insensato. Assim como é inútil querer enfrentar uma ursa da qual foram roubados os filhotes, também é inútil discutir com quem não está disposto a ouvir. Versículo 13. Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Tudo que semeamos, certamente colheremos. Se escolhemos pagar o bem com o mal, é o mal que receberemos em retribuição. Versículo 14. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Sempre digo que uma guerra evitada é uma guerra ganha e que discussões devem ser evitadas a todo custo. Além de não servir para resolver a questão, pois quem discute só quer saber de ganhar e não de resolver. A discussão causa desgastes desnecessários ao relacionamento. Antes que a briga comece, avalie bem se vale a pena expor a sua opinião e, principalmente, se aquele é um momento propício para isso. Versículo 15. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Se tem uma coisa que Deus faz questão de fazer, é dar a cada um a sua devida e justa retribuição. Não julgue e não condene ninguém, pois essa função não cabe a você. Permita que o justo juiz execute a justiça no tempo certo e não coloque sua mão para atrapalhar. Versículo 16. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Olha que interessante, aqui o dinheiro é encarado como uma ferramenta para se obter sabedoria. Aquele que é inteligente o usa com essa finalidade, já o tolo o utiliza apenas para satisfazer seus desejos. Versículo 17. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Aqui é enaltecido o amigo verdadeiro, aquele que está presente tanto nos momentos bons quanto nos maus. Acima de tudo, é aquele que se torna um verdadeiro irmão quando mais precisamos dele. Versículo 18. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete a se tornar fiador do seu próximo. Mais uma vez, a palavra nos ensina a não garantir a dívida do outro, pois quem assim procede é considerado sem juízo. Versículo 19. Quem ama a discussão ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. Pessoas conflituosas e arrogantes que criam barreiras intransponíveis em uma discussão estão cavando a sua própria cova. Brigas, discussões e contendas não levam a nada, a não ser a própria ruína. Versículo 20. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. Perversidade, engano e mentira são condutas que não se sustentam por muito tempo. Aquele que age dessa maneira logo tropeçará, e sua queda será irreversível. Versículo 21. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. Os pais se alegram com a sabedoria dos filhos. Quanta felicidade sentem com suas conquistas. Já os tolos, insensatos e imprudentes só trazem vergonha e decepção. Versículo 22.
O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. A palavra nos ensina que, acima de tudo, devemos guardar o nosso coração, pois é dele que depende toda a nossa vida. Quando estamos entristecidos, nada tem graça, mas quando estamos alegres, até o amargo se torna doce. Não podemos permitir que o inimigo de nossas almas aprisione as nossas emoções em um estado de desânimo e tristeza. Quando os primeiros pensamentos negativos começarem a aparecer, devemos questioná-los com a nossa boca e substituí-los por pensamentos encorajadores. O campo de batalha é sempre a nossa mente. É a partir dela que o inimigo lança sementes demoníacas que depois germinam em nosso coração. A tristeza não deve ser encarada como algo natural, mas sim como um estado de espírito a ser vencido. Versículo 23. O ímpio aceita às escondidas o suborno, para desviar o curso da justiça. Não há nada que esteja oculto que não seja para ser revelado. O ímpio age às escondidas para perverter a justiça, mas o Senhor está sempre atento e no tempo oportuno lhe dará a retribuição devida. Versículo 24. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. A diferença entre o sábio e o tolo é onde eles colocam a sua atenção. Enquanto o primeiro mantém seu foco em obter sabedoria, o segundo permite que sua atenção fique desfocada, sendo dirigida a qualquer assunto aleatório que apareça na sua frente. Versículo 25. O filho tolo é a tristeza do seu pai, e a amargura daquela que o deu à luz. Mais uma vez, vemos como é decepcionante para pais e mães verem seus filhos se tornarem tolos. Versículo 26. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Aqui estamos falando de justiça. Sempre que tivermos algum poder para agir, não podemos permitir que seja cometida uma injustiça contra o inocente. Às vezes podemos até pensar que não devemos nos envolver em certos assuntos, mas se presenciarmos uma injustiça e formos omissos, o Senhor cobrará de nós pela nossa inação. Versículo 27. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Moderação e mansidão são duas virtudes que admiro muito. Como é bom interagir com pessoas que possuem essas características. O ambiente fica mais leve e a convivência se torna muito mais agradável. Versículo 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua parecerá que tem discernimento. Aqui vemos o poder que o silêncio pode representar na vida de uma pessoa. Quando falamos demais, o pecado acaba se manifestando. Mas quando nos calamos, deixamos de pecar por falta de sabedoria. Costumo dizer que a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Saber silenciar na hora certa é uma virtude que devemos procurar desenvolver. Quando silenciamos, as pessoas podem ficar na dúvida se somos tolos, mas quando falamos, elas passam a ter certeza. Eu te vejo no capítulo 18.